Vamos lá então, pessoal. Vamos estudar agora o capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação. Nesse capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação, eu acho relevante que nós estudemos dois artigos, basicamente. O artigo 241, que é o registro de nascimento inexistente, e o artigo 242. O artigo 242 ele ficou muito conhecido aqui em Brasília, pelo que aconteceu em Goiânia. Eu não sei se vocês lembram o caso de uma mulher que entrava na maternidade, sequestrava algumas crianças. Um deles ficou famoso, o caso do Pedrinho. Então foi o crime do artigo 242 que nós vamos chegar lá. Então 241, 242 do capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação. Eu acho importante nós estudarmos esses dois tipos penais, pelo menos 241, 242. Então vamos lá. Registro de nascimento inexistente, é o primeiro, 241. E fala o artigo 241 o seguinte: promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Reclusão de 2 a 6 anos. Bom, se a pena mínima é 2 anos, intuitivo, a gente já sabe que não cabe o sursi, suspensão condicional do processo. Quando a pena ultrapassou a pena máxima 2 anos, também não vai caber a transação penal, mas aqui cabe o ANPP, o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28A do CPP. Então vamos lá. Qual é o bem jurídico tutelado nesse crime de registro de nascimento inexistente? Artigo 241. O bem jurídico tutelado é o estado de filiação e também a proteção sobre a fé pública de que são dotados os documentos, né? Nós vamos estudar. Os crimes contra a fé pública são crimes, normalmente, a gente tem as falsidades, como falsidade de documento. Então, se a pessoa vai a um cartório, registra um nascimento, ou um casamento, na verdade, aqui, né? Não, é nascimento mesmo, já saímos do casamento. Nascimento inexistente, isso aqui abala toda a estrutura cartorária, né? Porque a gente normalmente faz registro de nascimento que existe. Então, ninguém nasceu. Eu vou lá em cartório, registro o nascimento inexistente, isso gera um problema, é uma falsidade, na verdade, que eu estou praticando, indo até o cartório dizendo que uma pessoa nasceu, quando na verdade ninguém nasceu. Vamos lá, sujeitos do crime. Quem pode praticar este registro de nascimento inexistente? Qualquer pessoa. Ele é um crime comum. Então, até agora, nós só vimos uma bigamia do artigo 235 caput, que é crime próprio. Até então, aqui nós estamos estudando tudo crime comum, tá? Então, qualquer pessoa pode praticar o delito, crime comum. Sujeito passivo do registro de nascimento inexistente, em regra, é o Estado, pois o crime atinge a presunção de veracidade que emana dos documentos relativos ao registro civil. Então, tanto que se defende a tese de que, dada a natureza desse crime, a doutrina fala, o tipo estaria mais bem situado nos crimes de falsidade. Então, o que eu falei para vocês, é uma espécie de falsidade isso aqui. Você está indo até o cartório e fazendo um registro de nascimento que não existiu. Então, vocês vão ver que isso é uma espécie de falsidade ideológica, tá? Quando nós vamos estudar, o que é a falsidade ideológica? Uma falsidade das ideias. Então, é uma falsidade do conteúdo do documento. Na verdade, se eu vou em cartório e faço o registro do nascimento inexistente, o documento em si, a forma do documento é verdadeira. Mas a ideia, o que está escrito ali, está errado, é falsa. Então, seria uma espécie, né, pelo princípio da especialidade, uma espécie de crime de falsidade ideológica. É o registro de nascimento inexistente. Conduta, qual a conduta prevista no tipo penal? Promover, ou seja, gerar no registro civil a inscrição de um nascimento inexistente, ou seja, o assentamento de uma pessoa que não foi concebida, abrangendo a inscrição também do natimorto. Então, ou não existe ninguém, ou a pessoa nasceu morta, que a gente chama de natimorto. Nesse caso, caracterizará o crime do artigo 241. Como eu falei para vocês, é um tipo especial do artigo 299 do Código Penal. O artigo 299, ele prevê de uma maneira geral a falsidade ideológica. Quando essa falsidade ideológica diz respeito a nascimento, é o artigo 241. Depois, quando nós formos estudar os crimes de falsidade ideológica, falsidade material, eu volto e falo do artigo 241 de novo, sem problema. O elemento subjetivo é o dolo,
Não existe nenhuma finalidade, nenhum fim, com a finalidade. Então é só o tipo penal, é o dolo, do artigo 241. Consuma-se o crime com a inscrição do nascimento inexistente no registro civil, independente de qualquer efeito que ele possa causar. Então, se a pessoa vai até o registro civil, registro do nascimento que não existiu, ou existiu, mas a pessoa morreu, que é o natimorto, caracteriza-se o crime do artigo 241. A tentativa é possível, e disso o professor Sanches, né, ele exemplifica dizendo o seguinte: se o agente emite a falsa declaração de nascimento que não é registrado por circunstâncias alheias à sua vontade. Porque aqui tem que ter o registro do nascimento, né? Porque a consumação é com a inscrição do nascimento que não existiu ou do natimorto, tá? A ação penal aqui volta a ser pública e incondicionada. Beleza, 241 foi. 242 é o caso que ficou muito conhecido, né? Vocês provavelmente, não sei se vocês se recordam, mas ficou muito conhecido o caso da Vilma, que era uma mulher de Goiânia e que ela teria entrado em maternidades e, vamos dizer assim, sequestrado, porque na verdade não é bem o tipo penal do sequestro, ela praticava esse crime do artigo 242. Ela pegava bebês ali, ela pegou 3 crianças, uma delas foi o Pedrinho, que depois acabou que ele se formou em direito e tudo mais, e ela registrou como dela. Registrar como seu filho de outrem é um dos casos do artigo 242. Então vamos estudar o tipo penal do artigo 242. Ele fala assim: o nome é parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. 242. O 242 é um tipo penal cumulativo. Lembram o que é o tipo penal alternativo? No tipo penal alternativo, crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, eu tenho vários verbos, vários núcleos do tipo. Se eu praticar um verbo ou se eu praticar todos, caracteriza-se como sendo um único crime. Aqui eu tenho um tipo misto cumulativo. Por quê? Porque cada vez que se dá ponto e vírgula no artigo 242 é uma conduta criminosa. Então, se eu praticar mais de uma conduta, eu vou praticar aqui mais de um crime. Esse é o tipo misto cumulativo. Então, o tipo do artigo 242 fala assim: dar parto alheio como próprio é uma conduta. Próxima, registrar como seu filho de outrem. Próxima, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Então, esses são as condutas que estão no artigo 242. Então, repetindo: dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Passou pena máxima 6 anos, não é mais competência do juizado. Competência do juizado só quando o crime tem a pena máxima até 2 anos. Então não vai caber transação penal. Transação penal só cabe quando a pena máxima é 2 anos. Aqui é a pena mínima, que é 2 anos. Também não vai caber suspensão condicional do processo. Cabe suspensão condicional do processo, também previsto na Lei 9.099, quando a pena mínima é até 1 ano. Mas, como não é um crime com violência e como a pena mínima é até 4 anos, vai caber o quê, gente? O ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Aí vem o parágrafo único ainda e fala assim: se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, a pena daí será de detenção de 1 a 2 anos. Aí sim vai caber a transação penal. No caso do parágrafo único é que vai caber a aplicação da Lei 9.099, que aí é detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Lembra o que é quando a lei fala podendo o juiz deixar de aplicar a pena? Perdão judicial. Então, aqui a pena vai ser detenção no parágrafo único do artigo 242. Fala que a pena será de detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Quando a gente fala podendo o juiz deixar de aplicar a pena, chama-se perdão judicial. Lembra o que é perdão judicial, gente? O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107 do Código Penal, que, se previsto, o réu, apesar de praticar o crime, porque um crime é fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade,
ele não vai ter a parte da punibilidade. Então, o perdão judicial ocorre quando as consequências da infração já atingiram a gente de forma tão grave que a sanção é desnecessária. Então, nesse caso aqui, quando o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, tá? É possível, eu vou falar o que é o motivo de reconhecida nobreza, só um minutinho. Mas, na verdade, quando é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pode caber o perdão judicial, que aí a sentença que dá o perdão judicial é uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Então, quando o juiz dá o perdão judicial, ele não está condenando, ele não está absolvendo, ele está declarando a extinção da punibilidade. Vamos lá. O que se tutela aqui? O estado de filiação e a fé pública que envolve o registro desse tipo de nascimento. Então, no 241, o nascimento não existiu. Aqui ele existiu, mas é o filho de outra pessoa que eu estou registrando. Vamos lá, sujeitos do crime. Na primeira figura típica, dar parto alheio como próprio, o crime só pode ser praticado por mulher que comunica parto alheio como próprio, tá? Foi o que aconteceu com a Vilma lá de Goiânia. Ela deu parto alheio como próprio. Ela pegou a criança na maternidade, foi lá e registrou como se fosse filho dela. Nada impede, na primeira figura, dar parto alheio como próprio, concurso de pessoas, por exemplo, o marido, o obstetra, o familiar, não se excluindo a mãe verdadeira também, que pode ir junto fazer o registro e registrar em nome de outra pessoa, por exemplo, que tem mais dinheiro, porque a pessoa não tem condições de criar a criança. Nas demais hipóteses, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido, substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil, nessas outras condutas, o crime é comum, qualquer pessoa pode praticar. Então, o dar parto alheio como próprio, só a mulher. As outras condutas, qualquer pessoa pode praticar. O sujeito passivo aqui é o Estado, tá? Atingido pela conduta que abala o regular formação da família e macula o registro civil, tá? Também pode figurar como vítima do crime pessoa eventualmente prejudicada pela ação, como, por exemplo, os herdeiros do agente. Então, os herdeiros podem também ser prejudicados. Conduta. Quais são as 4 condutas previstas aqui no artigo 242? São 4 comportamentos. Letra A. Dar parto alheio como próprio. A mulher, que é um crime próprio, sem gerar falso registro, que em concorrendo configurará a conduta seguinte, que é a próxima, né? Então, aqui ela só deu parto alheio como próprio. Na verdade, a Vilma, ela fez mais, ela foi e registrou. Então, aqui é só dar parto alheio como próprio. Se ela registrar como seu filho de outrem, ela responde pela próxima conduta. Ou seja, ela atribui a si mesma a maternidade de uma criança não originária de seu ventre. Na verdade, eu não sei se ela foi até a casa dela, que na verdade ela era muito gorda, então ela dizia sempre que ela estava grávida. Aí ela entrava no hospital, pegava uma criança, voltava para casa, falava pro marido que ela tinha dado à luz. Então, eu não sei se na verdade era ela que fazia o registro ou se ela só falava que a criança era dela, tá? O perdão judicial com relação a esse tipo penal, eu já vou falar. Espera um pouquinho que nós vamos por partes. Então, primeiro, a mulher só comunica que ela nasceu uma criança do ventre dela, só isso. Letra B, registrar como seu filho de outrem. Essa é a segunda conduta prevista no artigo 242. É uma conduta semelhante à do artigo 241, distinguindo pelo fato de que aqui o nascimento ocorreu. Essa segunda conduta, registrar como seu filho de outrem, é chamado de adoção à brasileira. Então, quem nunca viu meninas engravidarem, por exemplo, por estupro, e os pais, né, a mãe, chegar e registrar como se fosse dela. Essa é chamada de adoção à brasileira. Ou você sabe, por exemplo, que uma pessoa está passando por dificuldade, você vai lá, pega o filho da pessoa e registra como seu. Então, esse é o caso da adoção à brasileira, registrar como seu filho de outrem, tá? É a adoção à brasileira, bastante utilizada para agentes também para burlar o processo, né, o procedimento legal da adoção. Então, vai até o Nordeste, por exemplo, vê que uma pessoa está em dificuldade, fala, não, deixa que eu registre seu filho. Isso se chama adoção à brasileira, só que isso é crime. É o crime do artigo 242. Letra C.
ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. Então, o sujeito ativo sonega a existência do recém-nascido. Então, os primeiros dias após o parto, recém-nascido vai até o 29º dia, visando suprimir ou alterar um direito concernente ao seu estado civil. O que explica o professor Luiz Regis Prado com relação a esse tipo penal nessa modalidade? Ele fala assim: irrelevante a efetiva ocorrência do ocultamento material, ou seja, basta que o agente não apresente o neonato, que é sinônimo de recém-nascido, advindo dessa conduta a supressão ou alteração de seu status família, a não realização de inscrição do nascimento no registro civil, com a finalidade de suprimir direito do recém-nascido, por exemplo, obstar que ele figure como herdeiro de uma outra pessoa, configura o delito se acompanhado da privação de direito inerente ao estado civil. Tá? Então, essa é a terceira conduta, ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. E a última conduta, haverá o crime quando o agente substituir recém-nascido, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. Ele entra na maternidade e faz uma troca de recém-nascidos. Nessa troca de recém-nascidos, quando fala o agente substituir recém-nascido, caracteriza o tipo penal, é a última figura aí do artigo 242, tá? Então, nessa hipótese, é uma troca de neonatos, apresentando-se outra criança em seu lugar, suprimindo os direitos ligados ao estado de filiação, já que passará aos cuidados da família que não é sua. Dispensa-se aqui a efetiva inscrição no registro civil, é só a troca de recém-nascidos, tá? O elemento subjetivo desses tipos penais aqui, na modalidade de dar parto alheio como próprio e de registrar como seu filho de outrem, é só o dolo. Nas outras hipóteses, né, ocultação ou substituição, quando eu oculto o recém-nascido, ou quando eu troco um pelo outro, além do dolo, aqui tem que ter uma finalidade prevista no tipo penal. Qual que é a finalidade? Finalidade de suprimir ou alterar direito inerente ao estado civil. Então, sem essa finalidade, não caracteriza crime. Consumação, daí nós vamos falar sobre o estado de reconhecida nobreza, depois que a gente falar da consumação e da tentativa. Além de falar do estado de reconhecida nobreza, nós vamos falar sobre perdão judicial. Então, aqui, quando se consuma esse tipo penal, tem que se distinguir o momento consumativo do crime conforme a modalidade de execução, tá? Então, funciona assim. Na primeira figura, que é o dar parto alheio como próprio, consuma-se quando criada uma situação duradoura que realmente implique a alteração do status família da criança. Tá? Então, quando a mulher apresenta a todos aquela criança como sua, sendo que, na verdade, a criança não é sua. Então, primeiro, consumação do dar parto alheio como próprio. Segunda, com o efetivo registro do filho, registrar como seu filho de outrem, como se fosse o filho próprio. Terceira e quarta, com a supressão ou alteração do direito inerente ao estado civil, ou seja, quando ele oculta o recém-nascido, quando a pessoa oculta o recém-nascido, ou quando ela troca um recém-nascido pelo outro. Então, se da ocultação ou da supressão nas últimas hipóteses não resultou privação de nenhum direito ao recém-nascido, haverá somente a tentativa. A tentativa é admissível em todas as figuras delituosas previstas no artigo 242. Vamos lá para o estado de reconhecida nobreza. O artigo 242, ele prevê uma minorante, que é um privilégio. Então, todas as vezes que eu tenho uma diminuição de pena no próprio artigo, ou que a pena mínima e a pena máxima diminui, eu chamo de tipo penal privilegiado. Então, fala assim, para as hipóteses em que o crime é cometido por motivo de reconhecida nobreza, podendo o juiz, inclusive, deixar de aplicar a pena. O que seria um motivo de reconhecida nobreza, gente? O motivo que eu dei para vocês, por exemplo, a mãe tem uma menina, por exemplo, e essa menina ela foi estuprada. Ou ela foi estuprada pelo pai, pelo padrasto, e ela não quer fazer a ocorrência policial, por exemplo, e nasce uma criança. Ou ela sabe, fez a ocorrência policial, mas nasceu a criança mesmo, decorrente desse estupro, ou a menina é muito nova, ou ainda eu vejo uma pessoa que, por exemplo, está em dificuldade para criar uma criança, eu vou lá, pego essa criança e registro como sendo minha. Esse é o motivo de reconhecer a nobreza.
Então, se acontecer quaisquer dessas hipóteses, o juiz pode dar o perdão judicial. Então, ele fala assim, motivo nobre, diz o professor Sanches, né, de reconhecida nobreza, é o digno, altruísta, elevado e generoso. E ele mesmo dá o exemplo, o do agente que diante da miséria que é submetida a criança, gerada por pais sem a mínima condição de subsistência, registra como própria com a finalidade de lhe garantir um adequado desenvolvimento. Então é isso, a pessoa, ela, por exemplo, deu à luz, mas ela não tem a mínima condição, e ela entrega a criança para outra pessoa registrar. Esse é o motivo de reconhecida nobreza, tá? E o perdão judicial, nesse caso, cabe o perdão judicial. O perdão judicial, gente, é um instituto previsto no artigo 107 do Código Penal. Esse artigo 107, ele diz que quando o juiz pode deixar de aplicar a pena, quando as consequências da infração já atingiram, uma das hipóteses, né, já atingiram a gente de forma tão grave que a sanção é desnecessária. Perdão judicial, para vocês lembrarem aí, cabe no crime de homicídio culposo, né? Então, quando a mãe, por exemplo, culposamente mata a criança, ela responde pelo processo, porque o fato é típico, é ilícito, é culpável, mas ela tem o perdão judicial. Perdão judicial é causa de extinção da punibilidade. A sentença que declara o perdão judicial, nos termos da súmula 17 do STJ, é uma sentença de extinção da punibilidade. Ou seja, o juiz vai lá e ele declara, uma sentença declaratória. O réu não vai ser condenado, não vai ser absolvido. Declara-se simplesmente extinta a punibilidade. Perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade. Então, o juiz, diante do caso concreto, verificou que houve o registro da criança como sendo de outra pessoa. Só que isso não foi feito, foi feito com dolo, mas foi um motivo de reconhecida nobreza. Nessa hipótese, ele pode deixar de aplicar a pena. Ele não penaliza a pessoa por esse motivo de reconhecida nobreza e reconhece o perdão judicial, não condena nem absolve. Declara simplesmente que foi extinta a punibilidade, porque a pessoa fez o ato por motivo de reconhecida nobreza. Ok? Com isso, a gente termina esse artigo 242 do Código Penal.